Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui com mais um vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, ter minhas redes sociais e o apoia-se aqui na descrição. Muito bem, o vídeo de hoje então eu vou contar rapidamente, né, como que foi a minha primeira experiência, digamos assim, que eu consegui encontrar um livro que seria de educação da direita. O que seria educação da direita? Então peguei aqui algumas coisas para exemplo. Então tenho esses dois aqui, ó, Educação e Hegemonia de Classe, a crise na educação e seus remédios. Então, por exemplo, esses dois aqui são mais para a esquerda, usando sempre aquele rótulo, aquele adesivo, que é mais fácil, mais rápido aqui no vídeo, mas para a gente fazer uma discussão mais aprofundada, a médio e longo prazo, teríamos que trabalhar o conceito, enfim. Mas para ganharmos tempo. Então, quando eu leio esses dois livros, o que acontece? Eles são muito antropofágicos. Como assim? Ele cita uma explicação, aí você lê e fala, nossa, muito boa explicação, entendo, concordo, o aspecto que ele está trabalhando. Só que daí ele vai e cita um outro autor que vai complementar, mas dizendo a mesma coisa, com uma outra frase, né, um trecho, né, uma citação, e você fala, nossa, a citação é muito boa, vou comprar esse outro livro também. E fica rodando. Claro que ele traz alguns dados, algumas informações, só que é um número muito menor. E aqueles insights muito assim, um pouco mais gerais. Então o governo é bom, é ruim, luta de classes, eu não ensino na escola, conhecimentos, ideologias que eu estou passando, enfim, é uma coisa assim um pouco mais abstrata. É interessante, é importante, faz parte também você trabalhar esse aspecto. Esses tipos de livro que eu acabei de mostrar, um dia deles eu comprei este aqui, achando que era na mesma direção, do Cláudio Moura Castro. Eu não conhecia esse autor, porque há uns 10, 15 anos atrás, quando eu ia no sebo para comprar, vários livros eram R$10, R$5. Hoje em dia está muito difícil, está muito mais caro os livros. Eu acho que também, por causa da internet, os próprios sebos sabem, eles pesquisam e sabem o preço do livro. E também tem mais impostos para mandar pelo correio. Enfim, né, o estante virtual também ficou bem mais caro já faz um tempo, né, que é esse site de sebos. Então eu ia no sebo, consegui comprar muitos livros, eu fui procurando para estudar mesmo. Tem informações novas, procurando alguma técnica de ensino, eu estava começando a dar aula, terminando a faculdade, eu estava sempre procurando livros, e eu achava uma oportunidade boa, um preço bem barato. Aí eu comprava livros da década de 70, 80, 90, estava no sebo, e aí um dia eu encontrei este aqui, que aí me veio uma maneira muito nova, assim, de perceber a educação. Então o que ele traz aqui? É muito perto do que acontece da economia da educação, que é um outro ramo de pesquisa, vou fazer um vídeo sobre isso também. E ele traz algumas informações e alguns insights novos, nova maneira de abordar a educação. Eu senti que é uma coisa mais prática, de dentro da escola. Ele traz números, estatísticas, era uma coisa que eu não estava encontrando nos livros. Talvez tinha artigos, mas eu não estava ainda nessa vibe de ler artigos, né, e revistas. E a maioria das revistas também são antropofágicas, no sentido que eu sou uma revista de um campo, de uma linha. Então, não há nenhum problema, é assim que está organizado a parte acadêmica, então ela só publica coisas daquela linha. Então, muitas vezes, acaba não discutindo e trazendo outros pontos. Então, se você não lê outras revistas, ou achar uma revista, digamos, contrária àquela, você talvez não tenha muitos os contrapontos. Eu tenho um pouco essa impressão que acontece essa situação nos ramos das revistas. Então ele traz aqui várias informações, estatística, alguns insights, uma percepção do como é o aluno, talvez o aluno até como cliente, não lembro se ele usou essa palavra especificamente nesse livro ou algum outro livro, como o aluno percebe, né, que ele está comprando esse serviço, como ele utiliza, como o Estado deve investir ou não. Então vários insights diferentes que eu não encontrava nos outros livros. Então foi uma mudança muito grande, tanto que eu não achei todos aqui na minha prateleira, mas eu consegui achar esse aqui, que é o príncipe, que é um dos que eu mais gosto, Educação Brasileira, Consertos e Remendos, exatamente, Crônicas de uma Educação Vacilante, achei esse aqui também, achei mais esse aqui, Como anda a reforma da educação na América Latina, tenho esse aqui, O Despertar do Gigante, todos eu fui comprando no sebo. Voltando aqui, o que acontece? Então eu gostei muito desse autor, vou ler alguns trechos aqui para fazer uma ilustração. Ele mudou muito, me deu novos insights e abriu para eu procurar outros, digamos assim, usar outras palavras-chave nos artigos, em livros. E aí agora eu vou expandir com mais vídeos e vai ficando cada vez mais claro para vocês essas novas maneiras ou opções que temos de linhas de pesquisa na educação, né? Nessas novas abordagens que a gente pode fazer dentro desse tema. Então ele abre aqui na página 21. Na verdade, podemos dizer que o milagre brasileiro foi haver chegado tão longe em seu desenvolvimento com tão pouca educação. Aqui já tem um outro trecho que mostra como está tendo essa comunicação entre a administração e gestão com a educação, com a economia.
também a teoria de logística um pouco também, e separando um pouco, não misturando, digamos, nessa análise aqui, a didática e a pedagogia, que são coisas diferentes, com objetivos diferentes. Então, página 27. Os programas de qualidade total dedicam tanto tempo a forjar essa solidariedade quanto a introduzir os sistemas estatísticos de controle, que, aliás, requerem que todos sejam capazes de lidar com eles, o que exige muito mais educação de toda a força de trabalho. Também na ideia de você conseguir analisar os dados ou construir provas, avaliações e outros mecanismos para a gente ter dados, para a gente conseguir avaliar da melhor maneira possível, da mais eficiente, a educação. Página 46 agora. Mas no nosso caso, estamos perguntando se a escola consegue ensinar aos seus alunos a ler, escrever e usar números. E se chegamos à conclusão de que não consegue nem isso, o resto não interessa tanto, é secundário. Portanto, podemos tomar os testes internacionais como um bom ponto de partida para avaliar a nossa educação. No caso aqui, ele estava resgatando, tendo uma discussão no sentido, vamos ensinar cidadania, meio ambiente, enfim, vários outros temas transversais, só que se o aluno não consegue nem fazer essas três coisas, ler, escrever e usar números, aquilo é secundário. Então ele está fazendo essa nova proposta, digamos assim. Nossos alunos não são capazes de desenvolver as competências básicas de leitura e matemática, o que aponta para uma grave deficiência da educação brasileira. Até aí, um dado bem conhecido, enfim, muito discutido em vários autores, revistas, pesquisas e etc. Aqui na página 79 uma informação sobre os professores, que muitas pesquisas apontam como um dos itens principais, né, de todo esse processo da educação, se não for o principal. Simplificando brutalmente, os professores não aprendem a dar aula, não aprendem as melhores técnicas, os exemplos e as metáforas que deram certo antes. Espera-se que reinventem tudo. Ao contrário das práticas científicas estabelecidas e usadas em outras áreas, não há cumulatividade no processo de depurar os métodos e técnicas que funcionaram no passado. Na Alemanha, um futuro professor passa 2 anos aprendendo na prática com os mestres consagrados, vendo como eles procedem, observando como agem em salas de aulas reais. Ao se graduar, já viu como ensina os melhores praticantes, já absorveu deles a experiência de sala de aula. Não é a única forma, mas ilustra o processo de transição entre ler a teoria e enfrentar o solitário uma sala de aula. Então aqui você tem uma prévia de como esse autor trabalha, a maneira que ele escreve. Você pode observar que é um pouco diferente do que alguns outros autores trabalham e trazem de informações, e bem interessante. Estou contando essa experiência que eu tive há alguns anos atrás, já faz um bom tempo, que eu encontrei esse autor e começou a abrir a porta para novos livros. Eu selecionei aqui um outro livro que ilustra, que eu também encontrei nas minhas leituras, uma citação, eu consegui comprar, também em sebo, o Ensino Pago, um retrato sem retoques. Muito interessante esse livro aqui, ele fala quando começou a ter universidades particulares aqui no Brasil, e aí foi crescendo, se não me engano, da década de 90 a 2000, começou a aumentar muito essa quantidade de várias faculdades, aí o preço começou a baixar, várias pessoas começaram a entrar no ensino superior, enfim, tem essa parte histórica. Aí aqui ele traz vários dados, é bem interessante, ele pesquisou, ele falou um pouco também, um pouco mais na esquerda, no sentido que o empresário é ruim, ou não dá um ensino muito bom, ou as pessoas não têm escolhas, enfim, várias informações. É bem interessante esse livro, eu gostei bastante, ele é bem, digamos assim, ele contém muitos dados, assim, é bem fundamentado, mas ele não trouxe aqui itens, por exemplo, da economia, que é o quê? Por exemplo, se você tem mais faculdades, o preço abaixou. Então as pessoas podem comprar o curso. Quando elas compram o curso, elas podem saber se ele é bom ou ruim, e eles têm dados. Se você nunca consumiu um produto ou um serviço, você não tem uma comparação do que é bom ou que é ruim. Também não tinha aqui a internet para ter o EAD, e também você não tinha internet para você ficar pesquisando as opiniões sobre aquela faculdade ou curso, enfim. Quer dizer o quê? Ele falou, analisou, falou as críticas, mas não trouxe, por exemplo, o lado, digamos, seria direita, que é mais livre mercado, falar as vantagens da competição, que provavelmente já resolveria, de acordo com a teoria, se você acredita na teoria, digamos, direita, livre mercado, sempre resumido aqui, né, no vídeo de hoje, já resolveria grande parte das críticas que tem aqui. Mas enfim, é bem fundamentado. Então chegou até aqui, muito obrigado. O vídeo de hoje foi só fazer esse rápido comentário, essa parte assim de histórico da minha experiência de leitor, comentar desse autor, que é o Cláudio Moura Castro. Então se chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Tem minhas redes sociais e o apoio aqui na descrição.